Nós iremos então ler o primeiro capítulo de Jonas. E eu peço aos irmãos que se atentem, pois nós iremos ler todos os 17 versos de uma só vez nesse momento. Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está fazendo? O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então estes homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos por nos permitir lê-la e neste momento de culto podemos ouvir a exposição e a explanação dela, Pai. Senhor, clamamos a Ti que tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores e muitas vezes tentamos fugir da Tua presença e nos escondermos de Ti. Mas pedimos a Ti, Senhor, que a Tua palavra seja a luz para os nossos caminhos e que possamos ter nela o nosso padrão de vida. Essa é a oração que nós fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém
Meus irmãos, Jonas é uma história que todos conhecem. E geralmente nós conhecemos a história de Jonas por causa do último verso do capítulo 1. E nos esquecemos do restante dos 4 capítulos de Jonas. Então, Jonas ele ficou conhecido como sendo aquele que foi engolido pelo grande peixe e ficou 3 dias e 3 noites dentro deste grande peixe, até que este grande peixe, então, o vomita na areia da praia. Essa é a história que nós conhecemos de Jonas. Essa é a história que nós transmitimos aos nossos filhos. E, infelizmente, apesar de ser uma bela história, apesar de crermos na veracidade dela, ela não representa o que este livro nos ensina. Ao contarmos esta história, nós temos a tendência de trazer Jonas para a luz do centro do palco. E apresentamos Jonas como sendo o personagem principal do livro que leva o seu nome. E nós nos esquecemos de Deus. E nós nos esquecemos que o protagonista desta história é o Senhor que reina soberanamente. E Jonas, ele é apenas um coadjuvante na história de Deus. E quando nós lemos este texto, nós precisamos então aqui inverter e não lermos essa história como uma história de Jonas, mas lermos essa história como a história do Senhor. Senhor como o personagem principal. E a pergunta que nós devemos responder é: como? Ou o que realmente Deus quer? E não o que Jonas quer ou o que Jonas queria. Nós devemos olhar para essa história e aqui no capítulo 1 já iniciamos essa história no verso 1 dizendo que esta é a palavra do Senhor. O Senhor estava agindo. E logo mais Jonas vai mostrar quem é esse Senhor. Yahvé. E Jonas vai caracterizá-lo como o Deus do céu. O Deus que criou tanto mar quanto terra. Este é sim o personagem principal dessa história. E nestes 4 capítulos nós encontramos um confronto muito intrigante entre Yahvé, o Deus dos céus e da terra, e Jonas, o seu profeta rebelde. Mas, apesar deste confronto, nós precisamos ter na nossa mente que a mensagem principal e central deste livro, e aqui vai ser aplicada nas nossas vidas, é que ao Senhor pertence a salvação. Porque Ele governa soberanamente. E se você ler depois com mais tempo em casa, os 4 capítulos, é um livro pequeno, uma história curta. Nós lemos um capítulo em 2 minutos e meio. Você vai ver que no capítulo 1 nós temos Deus agindo salvificamente. No capítulo 2 nós temos Deus agindo salvificamente. No capítulo 3 nós vemos Deus agindo salvificamente. E no capítulo 4 nós vemos Deus agindo salvificamente. A Deus pertence a salvação, porque Ele é soberano. Ele governa soberanamente. E quem é Jonas? O personagem que tem o seu nome no livro.
Ele é identificado no verso 1 como filho de Amitai. E nós lemos na Escritura outra referência onde aparece este mesmo nome, no segundo livro de Reis, no capítulo 14, no verso 25. Ali mostrando um profeta também chamado Jonas, que foi levantado por Deus para profetizar e prever as triunfantes conquistas de Jeroboão II. E há poucas dúvidas e quase nenhuma discordância sobre ser o mesmo personagem. Então, este mesmo profeta que é levantado por Deus para ir a Nínive, já havia sido levantado por Deus para prever as conquistas de Jeroboão II. E que cidade é essa? Tão importante nesta história. Nínive é uma cidade localizada na margem leste do rio Tigre, na Mesopotâmia. Uma cidade que era conhecida como uma cidade-estado, era totalmente influente no seu meio. E ser uma cidade-estado implicava que nela, na sua área, havia outras cidades menores que ocupavam então o seu território e cidades que ela controlava. E nós podemos imaginar Nínive como sendo São Paulo, que tem as suas cidades ao redor que nós não conseguimos nem ver a divisa com tanta clareza. Então Nínive era uma grande cidade e logo mais o texto vai dizer que ela tinha mais de 120 mil habitantes. Então proporcionalmente para a época era uma cidade populosa. Mas Nínive era conhecida por causa das atrocidades que cometia. Nínive era uma cidade conhecida como o centro do culto à fertilidade. Então havia templos para a fertilidade. E Nínive era conhecida também pela sua crueldade para com as vítimas da guerra. Então, se você procurar no Google depois a imagem sobre Nínive, você vai ver várias delas com pessoas empaladas na frente da cidade. Inimigos eram empalados, eles eram cruéis com seus inimigos. E o texto nos diz que a maldade desta cidade subiu até a presença do Senhor. E essa história, então, ela começa com Deus se levantando contra a cidade de Nínive. E aqui nos primeiros versos, nos 3 primeiros versos, nós vemos um profeta que já havia sido usado pelo Senhor e que agora é chamado novamente por Deus, mas que desobedece ao Senhor. A ordem do Senhor é muito clara. O Senhor diz a Jonas: levanta e vai. Não há dúvidas na clareza da ordem do Senhor. O Senhor diz: vá. E Jonas deveria ir até Nínive e clamar contra aquela cidade. E a instrução de Jonas não era uma instrução tão grande. Jonas não tinha lá 4, 5 páginas para memorizar, para entregar aos ninivitas. Ele simplesmente precisava ir até Nínive e clamar contra ela, porque a malícia havia subido até o Senhor. E como profeta do Senhor, ele estava à disposição de Deus e ele deveria obedecê-lo. Quando nós lemos Amós capítulo 3, verso 8,
citando Jeremias 29, ele diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Estava implícito que Jonas deveria ir, ele deveria obedecer. É interessante que o autor deste texto, provavelmente não, a autoria não é atribuída a Jonas. Ele faz o uso da mesma expressão, logo no início aqui do verso 3. Ele recebe a ordem do Senhor, levanta e vai. E o autor então ele diz assim: Jonas se levantou. Primeira parte da ordem Jonas cumpriu, fez muito bem, ele entendeu a mensagem do Senhor. Mas o texto continua. Ele foi para outro lugar. Ele se levantou, mas em vez de ir para Nínive, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. E Jonas, ele vai para o lugar oposto. Em vez de obedecer a Deus, ele caminha em direção contrária, com o único objetivo em mente: estar o mais longe possível de Deus. Provavelmente cego pelo seu pecado, Jonas não queria fazer a vontade de Deus, porque ele julgou e condenou os ninivitas. Ao fugir da presença e da ordem de Deus, Jonas assumiu a convicção de que os ninivitas não mereciam a salvação. E é interessante que aqui, neste ato, Jonas tinha com clareza que o Deus que ele servia era um Deus misericordioso. E nós vamos ver isso depois, mais à frente no livro de Jonas. Ele não queria que Deus tivesse misericórdia com aquele povo tão cruel, com aquele povo que fazia tantas atrocidades. E ele então tentou fugir. E aqui nós podemos entender mais ou menos o que Jonas fez. Jonas estava mais ou menos aqui na região de Israel. Em vez de ir a Nínive, capital da Síria, ele pega um barco e tenta ir para Tarsis. E as setinhas aqui faltaram, mas você pode ver que a distância ela é totalmente desproporcional. Era muito mais perto ele ir a Nínive do que para Tarsis. Provavelmente, Tarsis era o limite conhecido e ele, na cabeça, achava que Deus não estaria lá e ele poderia fugir do Senhor. E aqui essa expressão que o autor usa, fugir da presença do Senhor, mostra que Jonas tinha isso em mente, que ele achava que isso era uma possibilidade. E é interessante que quando nós lemos o Salmo de número 139, nós vimos exatamente que isso não é uma possibilidade. E o salmista diz que ele pode tomar as asas da alvorada e se deter no confim dos mares, que ele pode fazer a sua cama no mais profundo abismo. Que independente de onde ele estiver, o Senhor estará lá também. E muitas vezes essa é a tendência do nosso coração pecaminoso. Ao lermos a Escritura, nós recebemos ordens claras do Senhor quanto à nossa vida de santidade. Ao lermos a Escritura, nós recebemos ordens claras do Senhor quanto ao padrão de vida que devemos viver. Mas muitas vezes, cegos, por causa do nosso pecado, nós achamos que podemos fugir do Senhor e desobedecemos a Deus. E essa história, ela não é nova. Se você ler Gênesis, no capítulo 3,
você vai ver que depois de terem comido do fruto, Adão e Eva perceberam que estavam nus. Sentiram vergonhas, procuraram coisas para se cobrirem. E quando o Senhor então desce ao jardim, o que eles fazem? Eles tentam se esconder da presença do Senhor. Eles fogem e se escondem. E aqui Jonas simplesmente está repetindo o padrão pecaminoso. Que nós precisamos entender que nós não conseguimos fugir da presença do Senhor. Esse texto nos apresenta um profeta desobediente. Mas a Escritura, ela nos apresenta um profeta obediente. E quando nós lemos Filipenses, no capítulo 2, nós vemos Cristo Jesus sendo o oposto de Jonas. E o texto diz que ele foi obediente até a morte de cruz. E Cristo é o nosso padrão. Não Jonas. Então, quanto às ordens do Senhor, nós devemos seguir o modelo de Cristo. E não o modelo de Jonas. Um homem pecador e que achou que poderia se esconder do Senhor. Mas o texto vai mostrar com clareza, a partir do verso de número 4, que isso era impossível. E o texto, então, ele começa dizendo no verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. O verso anterior nos diz que Jonas, ele tinha conseguido comprar uma passagem. Ele continuou achando que estava no controle. Ele estava dentro do navio a caminho de Tarsis. E provavelmente ele estava tão tranquilo que depois nós vamos ver que ele foi dormir, que ele tinha certeza que ele havia conseguido fugir da presença do Senhor. Mas o Senhor então envia uma tempestade. E é interessante que quando nós olhamos para a reação desses marinheiros, provavelmente essa tempestade não era algo natural. Eles sabiam que não era para acontecer essa tempestade naquele momento. Ela não era uma coincidência. E quando nós lemos o texto bíblico, nós vemos que o autor, ele coloca e ele ressalta a origem da tempestade como sendo uma origem divina. E aqui, no original, ele inverte. Normalmente no hebraico nós temos o verbo primeiro e depois o sujeito. Aqui ele coloca o sujeito primeiro. Para enfatizar que quem havia mandado aquela tempestade era Deus. E Deus então, ao enviar essa tempestade, expressa o seu julgamento e o seu juízo quanto à viagem de Jonas para outro lugar que não era Nínive. Então essa tempestade é o sinal do julgamento de Deus. E nós vemos que os marinheiros, eles reagem por saberem que a tempestade não era natural. O que eles fazem? Eles vão recorrer aos seus deuses. Eles vão clamar aos seus deuses e mostra que aqueles homens pagãos entendiam que precisavam recorrer ao Senhor.
ao seu Senhor, aos seus deuses. Eles não conseguiriam se livrar daquela tempestade. O medo havia dominado o barco. O medo havia tomado conta e eles começaram a jogar as coisas fora por causa do medo. Eles começaram a esvaziar o navio para ficarem mais leve, para poderem passar pela tempestade, mas o texto diz que a tempestade ficava cada vez pior. E o mar ficava cada vez mais agitado. E onde estava o profeta? Agarrado no sono. O texto diz que quando ele entra então no barco, ele procura um lugar e vai ao porão, e ali no porão, ele então deita e dorme profundamente. Final do verso 7, verso 5. Ele dormia profundamente. Aqueles homens estavam se matando para manter o navio. E Jonas dormia. De tão certo que estava, de que ele estava conseguindo fugir da presença do Senhor. E o capitão do barco então vai até ele, o acorda e diz: o que está acontecendo? Você não está vendo essa tempestade toda? Por que você está dormindo? Acorda e vai falar com o seu Deus, talvez ele escute, porque os nossos deuses não estão nos escutando. Vá falar com o seu Deus. E aqui nós vemos Deus agindo soberanamente para tirar aquele profeta do seu comodismo, do conforto que o pecado estava dando a ele. E quando nós lemos o verso de número 7, nós vemos que o Senhor age soberanamente, até mesmo por meio da prática de lançar sortes daqueles marinheiros. E o texto diz então que eles diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. E ao lançarem sorte, o que acontece? A sorte cai sobre Jonas. Se bem que a gente não pode chamar isso de muita sorte, né, para Jonas. Ele é apontado como o culpado daquela tempestade. E aqueles homens então se voltam para Jonas e dizem: espera aí, quem é você? De onde que você está vindo? O que está acontecendo? Por que está caindo esta tempestade sobre nós? Se vocês olharem para o verso de número 9, vocês podem ver a resposta de Jonas, aquele que havia fugido ou tentado fugir da presença do Senhor. Ele faz a sua pública profissão diante dos marinheiros. E ele então diz: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas em nenhum momento perdeu a consciência de quem ele era e de quem Deus era. Jonas não estava alucinado, ele não havia tomado nada que havia tirado da sua consciência e da sua razão. Ele estava fazendo o que estava fazendo conscientemente. E ao se deparar com a soberania de Deus, ele declara que ele fazia parte deste povo separado por Deus. E que ele servia ao Senhor, e que ele servia a Yahvé, o Deus do céu.
mostrando que o Deus que ele servia, que ele temia, era quem estava causando aquela tempestade, pois ele controlava o céu, controlava o mar e a terra, e era maior e superior aos deuses dos marinheiros. Esses dois aspectos, confessados por Jonas a eles, eram duas peças deste quebra-cabeça que eles estavam tentando montar durante a tempestade e que se encaixaram perfeitamente. A tempestade era de fato o julgamento divino sobre o seu profeta. Deus estava punindo um dos seus profetas que havia desobedecido a sua palavra. E o texto diz que Jonas contou a eles que ele estava fugindo. Não conta o que ele disse, mas o texto diz que eles sabiam, porque Jonas havia dito a eles. E eles disseram a Jonas: o que nós fazemos então para que esse mar se acalme? E aqui a gente precisa voltar lá para o verso de número 3. Jonas havia recebido uma ordem do Senhor para ir a Nínive, clamar contra aquela cidade. E ele não acha que aquela cidade seria digna de possivelmente receber a misericórdia de Deus. Ele foge. E agora aqui, nós vemos Jonas fazendo uma proposta que seria totalmente inesperada. Ele não queria salvar uma cidade, não queria pregar a uma cidade, mas agora ele propõe dar a sua própria vida para salvar aqueles marinheiros desconhecidos. E ele diz: peguem-me e me lancem no mar. Mas sabe qual a reação dos marinheiros? Eles não foram impiedosos. Eles começaram a remar para poder chegar em terra firme. Eles não queriam jogar Jonas no mar. Eles não queriam sacrificar aquela vida em detrimento da deles. Aqueles homens estavam se esforçando para salvar Jonas. É interessante quando nós continuamos a leitura do texto. Estes homens, então, clamam ao Senhor antes de lançar Jonas ao mar. E o verso de número 14, ele diz assim: eles dizem ao Senhor: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Aqueles homens pagãos, não pertencentes ao povo hebreu, não tementes ao Senhor, Deus dos céus e da terra, voltam os seus olhos para o Senhor e clamam a Deus por misericórdia, sabendo que na soberania de Deus, a sua vontade seria feita. E o texto então diz que eles jogaram Jonas ao mar. E a fúria do mar se acalmou.
juízo e o julgamento de Deus se cumpriu. E o texto ele continua numa sequência, mostrando que aqueles homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. O Senhor que governa soberanamente, a Ele pertence a salvação. E estes homens reconhecem isso em Yahvé. E eles passam a temer ao Senhor, oferecem sacrifícios e fazem votos a este Deus. O Senhor é o Deus que salva. Mas é interessante que o texto não para aqui, e nós temos o verso 17, que nós conhecemos muito bem. O Senhor mostra a sua soberania mais uma vez, no verso 17, quando Ele ordena que um grande peixe engula Jonas. E Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro deste grande peixe. O Senhor não havia terminado ainda a obra que havia começado na vida do seu profeta. E a missão que ele havia dado a Jonas não tinha chegado ao fim. O Senhor poderia ter levantado outro profeta. O Senhor poderia ter deixado Jonas se afogar no mar. Mas soberanamente, Ele manifesta aqui a sua salvação. Independente de Jonas, independente das suas ações, o Senhor preserva a sua vida. Quando nós olhamos para a Escritura, nós temos o profeta obediente, que obedeceu, e obedeceu até a morte de cruz, para que por meio dele nós recebêssemos a salvação. Independente de nós, independente das nossas ações, mas por meio de Cristo. Que ouviu a ordem do Senhor e cumpriu. E morreu naquela cruz por nós. Para nos dar vida, como lemos no texto de Efésios. Para derramar sobre nós a graça de Deus e nos salvar. E o que nós fazemos então? Primeiro, nós devemos obedecer a Deus em todos os momentos. Nós devemos ser servos obedientes, mesmo que no nosso ponto de vista não seja algo que nos agrade. Porque não adianta fugir. Nós não conseguimos fugir de Deus. Deus não nos abandona. Ele está sempre conosco. E nós temos o maior exemplo de obediência, Cristo Jesus. E Ele obedeceu em todos os momentos. Até mesmo naquele momento que Ele clama ao Senhor e diz: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas Ele faz a vontade do Senhor e dá a sua vida por nós. Nós temos os mandamentos do Senhor. Nós temos os seus estatutos, a sua lei.
e nós devemos obedecê-las. Esta é a vontade do Senhor. Para isso, Ele nos deu a sua palavra. E em segundo lugar, nós não podemos esquecer que Deus opera onde não imaginamos ou esperamos, e que Ele nos usa independente de nós, pois Ele é soberano. Então não ache que você é incapacitado. Não ache que você não pode, ou não julgue o outro dizendo que ele não pode receber a misericórdia de Deus. Porque Deus vai te usar de acordo com a vontade dEle. E nós já vimos isso aqui na história de Moisés. Moisés apresenta 5 desculpas ao Senhor para não ir para o Egito. E lá nós aprendemos já que o Senhor é soberano. Ele usa o seu servo independente das suas inabilidades. E Ele usa o seu servo independente das suas capacidades. E Ele usa o seu servo onde Ele não imaginava. Isso acontece conosco. Então nós temos que estar dispostos a fazermos a vontade de Deus e a sermos instrumentos nas mãos do Redentor. E por último, nós devemos seguir o exemplo de Cristo e não de Jonas, porque Cristo foi obediente e obediente até a morte de cruz. Que Deus nos capacite para, ao recebermos a ordem do Senhor, nós tenhamos disposição para nos levantarmos e irmos como servos obedientes, cumprindo a vontade do Senhor. Porque o Deus que nós servimos é o único Deus, e Ele criou todas as coisas para a sua glória, e Ele é o nosso Deus. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos.